A vida, em sua essência, é repleta de desafios que muitas vezes nos fazem questionar nossa capacidade de superação. Esses momentos de dificuldade podem surgir em qualquer fase da nossa jornada e muitas vezes parecem intransponíveis. No entanto, é precisamente nesses momentos que nossa fé pode se transformar em um farol que ilumina o caminho, tornando os obstáculos mais do que simples barreiras, mas oportunidades de crescimento, aprendizado e transformação. A verdadeira essência de superar os desafios não está apenas em contornar os problemas, mas em entender que, com Deus ao nosso lado, essas barreiras podem ser pontos de transição, de desenvolvimento e até de bênçãos inesperadas. A visão cristã da vida não nos promete um caminho sem dificuldades, mas nos garante que, em meio a elas, nunca estamos sozinhos. Deus está conosco em cada situação, nos guiando com sua sabedoria divina. Se tivermos fé, Ele nos dará a capacidade de transformar as situações mais difíceis em momentos de vitória e aprendizado. A palavra de Deus em Filipenses 4:13 nos lembra de que tudo posso naquele que me fortalece. Uma poderosa afirmação de que, em Cristo, não há desafio grande demais para ser superado. Não é apenas sobre o que Deus pode fazer por nós, mas sobre o que Ele nos capacita a fazer quando nossa fé é inabalável. A fé é a chave que desbloqueia o potencial divino que temos dentro de nós. Ela não é apenas uma crença passiva, mas uma ação ativa que nos leva a confiar em Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem desfavoráveis. A fé nos permite ver além das limitações temporais e nos faz perceber que, com Deus, podemos transformar cada obstáculo em uma oportunidade para revelar sua glória e poder. Em momentos de adversidade, a verdadeira força surge quando colocamos nossa confiança em Deus, acreditando que Ele tem o controle sobre todas as coisas, mesmo quando não conseguimos enxergar o plano completo. Reflexão bíblica: confiando em Deus nas dificuldades. A reflexão bíblica de Filipenses 4, 6, 7 é um convite à confiança plena em Deus, especialmente em tempos de angústia. O versículo começa com uma orientação clara. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Essa instrução é desafiadora, pois nos chama a abandonar a ansiedade e a entregar ao Senhor aquilo que nos preocupa. Quando passamos por dificuldades, nossa tendência natural é tentar resolver tudo com nossas próprias forças, muitas vezes permitindo que a ansiedade e o medo tomem conta de nosso coração. Contudo, a palavra nos ensina que devemos confiar em Deus, entregando tudo a Ele em oração. O resultado dessa entrega é promissor. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. A paz de Deus é um presente sobrenatural que vem quando confiamos completamente nele. Não é uma paz que vem da ausência de problemas, mas da certeza de que, mesmo em meio à tempestade, Deus está no controle e, com Ele, podemos superar qualquer adversidade. Esta paz, que vai além da nossa capacidade de compreensão humana, é um sinal claro de que Deus está presente e agindo em nossas vidas. Mensagem prática: vendo as oportunidades nas barreiras. Quando enfrentamos barreiras na vida, nossa resposta imediata, muitas vezes, é o desespero ou a frustração. É fácil olhar para um obstáculo e vê-lo como um ponto final, uma situação sem solução. No entanto, a perspectiva cristã nos ensina a ver as barreiras de forma diferente, como oportunidades de crescimento espiritual e pessoal. Cada desafio é uma chance para testemunharmos o poder de Deus em ação em nossa vida. Deus não permite que enfrentemos dificuldades sem propósito. Em vez disso, Ele as usa para nos fortalecer, moldar nosso caráter e nos aproximar mais de sua vontade. Para superar uma barreira, é necessário mudar a forma como vemos as situações.
Em vez de nos concentrarmos no tamanho do problema, precisamos focar na grandeza de nosso Deus e em sua capacidade de nos guiar através de qualquer tempestade. Deus tem o poder de transformar qualquer dificuldade em uma ponte para a próxima fase de nossa vida. Seja ela uma área de sucesso, uma lição importante ou uma bênção inesperada. Quando mantemos nossos olhos fixos nas promessas divinas, encontramos forças para seguir em frente, mesmo quando tudo ao nosso redor nos diz para desistir. Uma das lições mais poderosas que podemos aprender é que a fé não se trata de evitar dificuldades, mas de aprender a caminhar com Deus no meio delas. Ele nos dá a força e a sabedoria para agir com coragem, mesmo quando não temos todas as respostas. Quando confiamos em sua direção, as barreiras tornam-se degraus que nos levam a um nível mais profundo de fé e compreensão. Isso nos permite viver uma vida mais plena, não definida pelas adversidades, mas pelo poder transformador de Deus que nos capacita a superá-las. Tipo de oração: oração de coragem e superação. A oração é um ato de entrega e confiança. Quando enfrentamos dificuldades, a oração não é apenas um pedido de ajuda, mas uma afirmação de fé. É uma forma de nos rendermos ao controle de Deus, reconhecendo que Ele é nossa fonte de força e sabedoria. A oração de coragem e superação que vamos compartilhar é uma declaração de fé, uma invocação do poder de Deus para nos ajudar a seguir em frente, mesmo diante dos maiores desafios. Na oração, expressamos nossa confiança de que Deus tem o poder de transformar nossas fraquezas em forças, nossos medos em coragem e nossas limitações em oportunidades. Ao orarmos, abrimos nossos corações para a intervenção divina, permitindo que o Espírito Santo nos guie e nos fortaleça a cada passo. Quando oramos com sinceridade, estamos não apenas pedindo ajuda, mas também alinhando nossa vontade com a vontade de Deus, permitindo que Ele haja em nossa vida de maneiras que talvez nem imaginamos. A fé como pilar nos momentos de incerteza. Em muitos momentos da vida, enfrentamos incertezas que nos fazem questionar o que está por vir. Quando os obstáculos surgem, o caminho parece nebuloso e muitas vezes nos sentimos desorientados. No entanto, é precisamente nesses momentos de incerteza que nossa fé precisa ser mais sólida. A fé em Deus não depende de circunstâncias externas, mas de uma confiança interna de que Ele é soberano e está no controle de tudo. A Bíblia nos ensina que sem fé é impossível agradar a Deus, Hebreus 11:6, e que nossa fé é o alicerce que nos mantém firmes, mesmo quando as circunstâncias tentam nos derrubar. A fé, por sua natureza, nos leva a olhar para além do que vemos. Ela nos capacita a confiar em Deus, mesmo quando não podemos ver a solução ou o fim do caminho. Isso não significa que a fé elimina as dificuldades, mas que ela nos dá a coragem e a confiança necessárias para enfrentá-las com esperança. Como diz 2 Coríntios 5:7, vivemos por fé e não pelo que vemos. Este versículo é uma lembrança de que, mesmo quando a realidade parece difícil de encarar, nossa visão espiritual deve ser mais clara e firme, centrada em quem Deus é e no que Ele pode fazer por nós. Muitas vezes, podemos ter a tentação de pensar que somos fracos diante das dificuldades, mas a fé nos fortalece e nos ensina que nossas fraquezas podem ser transformadas pela força de Deus. A fé é a certeza de que quando confiamos nele, somos mais do que vencedores. Como em 2 Coríntios 12:9, Deus nos lembra: a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Esse poder de Deus se manifesta de maneiras que muitas vezes não conseguimos compreender, mas que nos dá a capacidade de continuar, mesmo quando nos sentimos frágeis. A transformação dos obstáculos em oportunidades. Exemplos bíblicos.
A Bíblia está repleta de histórias de homens e mulheres que enfrentaram obstáculos aparentemente intransponíveis, mas que, pela fé, transformaram essas situações em oportunidades para experimentar o poder de Deus. Um exemplo clássico é o de Moisés, que diante do Mar Vermelho se viu entre o exército egípcio e a vastidão do mar. Para qualquer ser humano, seria uma situação sem saída. No entanto, Moisés confiou em Deus e, por meio da fé, viu o mar se abrir diante dele. Êxodo 14, 21, 22. Este episódio é um exemplo claro de como Deus pode transformar o que parece um obstáculo final em uma oportunidade para manifestar seu poder. Outro exemplo é o de Davi, que enfrentou o gigante Golias com apenas uma funda e uma pedra. O exército de Israel estava paralisado pelo medo, mas Davi, com sua fé em Deus, viu a oportunidade de derrotar o gigante e provar que Deus é maior do que qualquer obstáculo. A vitória de Davi sobre Golias não foi apenas uma derrota para o gigante, mas uma demonstração pública de que a fé em Deus pode transformar situações desesperadoras em vitórias extraordinárias. 1 Samuel 17, 45, 50. Esses exemplos são apenas dois, entre muitos outros que mostram como a fé pode transformar as situações mais adversas em momentos de manifestação do poder de Deus. A chave para transformar obstáculos em oportunidades está em não permitir que o medo ou a dúvida nos dominem, mas confiar que Deus está conosco e que Ele fará o impossível acontecer. A paz de Deus, que excede todo o entendimento. Em Filipenses 4:7, lemos sobre a paz de Deus que excede todo o entendimento. O que isso significa na prática? A paz de Deus não é simplesmente a ausência de conflitos ou dificuldades, mas é uma paz profunda que vem de uma confiança inabalável em sua soberania. Mesmo que as circunstâncias ao nosso redor pareçam caóticas ou angustiantes, a paz de Deus nos envolve e nos dá a capacidade de manter a calma e a esperança. Essa paz é fruto da nossa fé, pois quando confiamos plenamente em Deus, sabemos que Ele está trabalhando, mesmo quando não vemos imediatamente os resultados. Essa paz não depende do que está acontecendo ao nosso redor, mas de quem está conosco. Quando Deus está presente em nossa vida, Ele nos oferece uma paz que transcende nossa compreensão humana. Isso significa que, mesmo nos momentos mais desafiadores, podemos encontrar serenidade e confiança, sabendo que, em última análise, Deus tem o controle sobre todas as coisas. Quando deixamos que essa paz guarde nosso coração e nossa mente, podemos enfrentar qualquer dificuldade com a certeza de que, no fim, a vitória será nossa. Prática de fé. Como superar as barreiras do medo e da dúvida? Uma das maiores barreiras que enfrentamos na vida é o medo. O medo tem o poder de paralisar, de nos fazer duvidar das nossas habilidades e do poder de Deus em nossa vida. No entanto, a fé é a arma que nos permite enfrentar o medo de frente. Quando a dúvida começa a crescer, precisamos lembrar das promessas de Deus. A Bíblia nos ensina que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmo 23:1. E isso inclui a força para superar nossos medos. Superar as barreiras do medo e da dúvida não é um processo instantâneo, mas uma prática diária de fé. Isso significa confiar em Deus. Mesmo quando o medo tenta tomar conta do nosso coração, devemos lembrar das vitórias passadas que Deus nos deu e usar essas lembranças como lembretes de que Ele nunca nos abandona. À medida que caminhamos pela fé, podemos ver como Deus transforma nossas fraquezas em forças e como Ele nos dá coragem para seguir em frente, mesmo quando as circunstâncias nos dizem para parar. Deus não nos chama para uma vida sem desafios, mas para uma vida de fé, onde Ele nos capacita a superar todos os obstáculos. E ao fazer isso, Ele nos transforma, nos tornando mais fortes e mais confiantes em sua capacidade de nos levar à vitória. A chave está em não deixar que o medo nos defina,
mas em nos lembrar de quem somos em Cristo e do poder que Ele nos dá. A fé que impulsiona a ação, agir com coragem e determinação. A fé não é apenas um sentimento ou uma crença passiva. Ela é uma força ativa que nos impulsiona a agir. Quando a Bíblia nos ensina a viver pela fé, ela não se refere a uma crença que fica apenas no campo da mente, mas a uma ação que transforma nossa realidade. Em Tiago 2,17, lemos que a fé, se não tiver obras, é morta. Isso significa que para que a fé seja verdadeira e eficaz, ela precisa se manifestar em nossas ações. Deus nos capacita a agir, mesmo quando não vemos todas as respostas ou quando as situações parecem incertas. Essa fé ativa nos permite enfrentar desafios com coragem, determinação e uma visão clara do que Deus pode fazer por nós. Em vez de ficarmos paralisados pela incerteza ou pelo medo, agimos confiantes de que Deus está nos guiando e nos fortalecendo. A fé nos faz mover, mesmo quando o terreno parece instável. Isso é exemplificado por todos os grandes heróis da fé na Bíblia, que apesar de suas fraquezas e limitações, deram passos ousados, acreditando que Deus estava com eles. O exemplo de Pedro caminhando sobre as águas, Mateus 14, 29 e 31, é uma metáfora poderosa para a nossa vida. Ele saiu do barco e deu passos de fé, mas, quando duvidou, começou a afundar. No entanto, quando clamou a Jesus por ajuda, o Senhor imediatamente o resgatou. Este episódio nos ensina que, embora nossa fé nos leve a lugares novos e desafiadores, se olharmos para Deus e confiarmos nele, Ele nos resgatará das tempestades da vida. Assim, agir pela fé significa dar passos ousados, mesmo quando não temos todas as respostas, sabendo que Deus está conosco. Esses passos podem parecer pequenos, mas cada ação de fé, por menor que seja, nos aproxima mais de Deus e nos dá a confiança de que, com Ele, podemos superar qualquer desafio. A importância da perseverança na jornada de fé. A fé não é apenas um ato de coragem no início de um desafio, mas uma constante perseverança ao longo da jornada. A vida cristã é repleta de altos e baixos, e por mais que possamos começar uma jornada com confiança, o verdadeiro teste da fé vem na persistência. Em Hebreus 12, 1-2, somos chamados a correr com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Essa perseverança não é uma simples resistência passiva, mas uma força ativa que nos leva a continuar, mesmo quando os ventos são contrários e o caminho parece longo e difícil. A perseverança é uma expressão da fé que acredita que, embora o caminho possa ser árduo, há um propósito divino em cada passo dado. A Bíblia nos lembra que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Isaías 40, 31. Isso significa que, ao persistirmos, Deus nos fortalece, nos dá paciência e nos prepara para o que está por vir. Cada desafio que enfrentamos é uma oportunidade para desenvolvermos a perseverança, que é uma virtude fundamental na vida cristã. Durante os períodos difíceis, pode ser fácil questionar o propósito da jornada ou duvidar de nossa capacidade de continuar. No entanto, quando nos mantemos focados nas promessas de Deus e lembramos das vitórias passadas, somos encorajados a seguir em frente com confiança. A perseverança, movida pela fé, nos garante que não importa o quão longo seja o processo, a vitória está ao alcance daqueles que mantêm seus olhos fixos em Deus. O propósito das barreiras. Cada desafio como uma oportunidade de crescimento. À medida que avançamos em nossa jornada de fé, começamos a perceber que as barreiras e obstáculos não são simplesmente percalços a serem evitados, mas partes do processo divino de transformação. Deus usa cada dificuldade para moldar nosso caráter e nos preparar para algo maior.
Cada obstáculo que enfrentamos é uma oportunidade para crescer espiritualmente, para confiar mais profundamente em Deus e para refletir sua glória de uma maneira única. Em Romanos 5:3-5, Paulo nos ensina que devemos nos gloriar nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança, e a perseverança, a experiência, e a experiência, a esperança. Este versículo nos lembra que cada dificuldade tem um propósito maior, que é nos tornar mais fortes e mais confiantes na nossa caminhada com Deus. A fé não é apenas sobre alcançar o destino final, mas sobre o processo de crescimento ao longo do caminho. Cada vez que superamos uma barreira, nossa fé se torna mais refinada. Aprendemos a depender mais de Deus e a confiar que Ele está conosco em todas as circunstâncias. As dificuldades que enfrentamos não são sinais de que Deus nos abandonou, mas oportunidades para crescer e amadurecer espiritualmente. Ao invés de ver as barreiras como um fardo, podemos aprender a vê-las como oportunidades para nos tornarmos mais semelhantes a Cristo. O poder da oração. Com Deus, todas as coisas são possíveis. A oração é uma ferramenta essencial na caminhada de fé. É através da oração que nos conectamos com Deus, buscando sua orientação, força e sabedoria para superar os obstáculos. Quando oramos, não estamos apenas pedindo a Deus que nos ajude, mas também reconhecendo nossa dependência dele e nossa confiança em seu poder. Em momentos de dificuldade, a oração se torna um refúgio, um lugar de descanso, onde podemos deixar nossas preocupações e receber a paz de Deus. Jesus nos ensinou a orar e a confiar que Deus ouve nossas súplicas. Mateus 7:7-8. Quando oramos, estamos declarando nossa fé em um Deus que pode mover montanhas e transformar impossíveis em possíveis. Ao orarmos, podemos pedir a Deus não apenas para remover os obstáculos, mas para nos dar forças para enfrentá-los. A oração nos permite alinhar nossos corações com a vontade de Deus, permitindo que sua paz nos encha e nos capacite a seguir em frente, mesmo nas situações mais difíceis. Motivação final. Levantando-se para a vitória. Chegamos ao final da jornada, mas a verdadeira vitória começa agora. Lembre-se de que as barreiras que você enfrenta não são sinais de derrota, mas oportunidades para experimentar o poder transformador de Deus. Ele já preparou o caminho para a sua vitória. Cada desafio que você encontra é uma chance de ver como Ele está agindo em sua vida, tornando o impossível possível. Levante-se com coragem, sabendo que com a fé em Deus, você tem tudo o que precisa para superar qualquer obstáculo. As dificuldades não são mais algo a temer, mas uma oportunidade para testemunhar a fidelidade de Deus. Continue caminhando, continue orando, continue acreditando, pois você é mais que vencedora em Cristo.